Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já estava vendo antes, que é aquele assunto de geometria. A gente viu algumas figuras, né? O paralelogramo, o retângulo, o losango, o trapézio. Vimos algumas características de cada um, vimos a fórmula da área de cada um. Então, tudo isso já foi estudado. Na aula de hoje, a gente vai ver os tipos diferentes de trapézio que existem. A gente viu que os retângulos, os quadrados e os paralelogramos são bem específicos, mas que o trapézio é qualquer figura que tenha duas bases paralelas e dois lados não paralelos. Esses casos de não paralelismo podem gerar situações diferentes, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro caso é o caso aí do trapézio escaleno. Ele tem esse nome porque ele tem a mesma definição do triângulo escaleno, ou seja, todos os lados diferentes. B minúsculo é diferente de D, que é diferente de B maiúsculo, que é diferente de C. Os quatro lados dele são diferentes. Percebam, o C e o D não são paralelos, mas o B minúsculo e o B maiúsculo são paralelos. Por isso que gera para a gente a ideia de trapézio. Sempre que isso acontecer, independente do caso, é um trapézio. Beleza? O segundo é o trapézio isósceles. Ele deriva, de um triângulo isósceles, onde a gente sabe que a gente tem dois lados que são iguais. Por isso que eu chamei de A e A. São os lados não paralelos. Eles têm exatamente a mesma medida. E uma coisa interessante também, uma ótima observação a ser feita, é sobre os ângulos. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, da base superior. E a mesma coisa para a base inferior. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, já que essa base é paralela a essa. Beleza? Então, no trapézio isósceles, além da gente saber que ele tem dois lados iguais, os ângulos que esses lados formam com as bases são iguais, tanto superior quanto inferior. Depois a gente tem o trapézio retângulo. Como o próprio nome já diz aí, ele deriva de um triângulo retângulo. Então, para caracterizar um retângulo, a gente tem aqui um ângulo reto e outro ângulo reto. Mais uma vez, ele tem todos os lados diferentes. O C é diferente do D, que é diferente do B maiúsculo, que é diferente do B minúsculo. Mas ele, apesar de ter os quatro lados diferentes, ele apresenta dois ângulos de 90 graus. É isso que diferencia o trapézio escaleno do trapézio retângulo. O trapézio escaleno aqui, ele apresenta todos os ângulos diferentes de 90 graus. Dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Um conceito que a gente pode aplicar para todos os trapézios é o conceito da base média. A gente viu que base de um trapézio são os lados paralelos, a base maior e a base menor. Nesse caso, eu chamei a base maior de B e a base menor de B'. A gente pode colocar uma base aí que esteja à mesma distância dos dois lados não paralelos. Ou seja, eu peguei o ponto médio do lado esquerdo e o ponto médio do lado direito. A gente tem uma fórmula para calcular o tamanho da base média. Como o próprio nome já diz, média, a gente vai ver aí futuramente estatística. Mas aqui de uma forma bem resumida,
A média entre duas coisas é a soma do valor delas dividido por 2. Então, a gente somou o tamanho da base maior com o tamanho da base menor e dividiu por 2. Assim, a gente consegue achar o tamanho da base média. Com isso, a gente termina toda a nossa parte de trapézios. Tem uma fórmula só, uma fórmula bem simples. A gente vai fazer alguns exercícios na próxima aula. Essa aula eu vou deixar mesmo só para teoria. Fiquem atentos ao Google Sala de Aula. Eu estou passando todas as atividades valendo ponto lá. Lembrando, coloque o nome completo e real nas atividades. Não deem mole com prazo de entrega. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp sem problema nenhum. Eu ajudo vocês com o maior prazer. Beleza? Um abraço a todos. Bons estudos.